o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. É uma alegria muito grande chegarmos na palavra final do 24º Congresso com o pastor, o reverendo Vassílios Constantinides. O reverendo Vassílios tem coisas que são o plano de Deus, pensando naquela mensagem daquele menino lá que tinha o rei dentro dele, né? Ele é de uma família grega, mas os pais moravam na Turquia, foram para o Egito, então ele falava turco em casa, aprendia árabe, aliás, falava turco e grego, árabe no Egito, depois veio para o Brasil, se tornou, ele é brasileiro hoje, mas Deus tem usado grandemente no trabalho entre as crianças, já tem praticamente 50 anos de ministério? 52 anos de ministério junto à PEC, ele foi diretor da PEC no Rio de Janeiro, diretor da PEC do Brasil, durante muitos anos, e foi diretor para a PEC em toda a América Latina, muitos anos, vocês podem ver aqui as datas mais exatas aqui na biografia, e também teve o privilégio de ser usado por Deus como diretor da região do Oriente Médio. No período que ele esteve no Oriente Médio, 3 vezes, a cada 2 anos, ele trouxe líderes daquela região toda para serem treinados no Brasil, no Instituto de Liderança, e hoje nós temos obreiros em todos os países do Oriente Médio, um ministério extraordinário. Atualmente, ele é para nós o chanceler da PEC, faz parte de um comitê internacional da PEC, ele é avô de das 3 mais lindas meninas que existem, na opinião dele, né? Que é a Beatriz, a Sofia e a Vitória. Ele está com a sua esposa, a irmã Ilona, que está ali atrás, a irmã Ilona, ali é chanceler juntamente com ele, e nós louvamos muito a Deus. Ele é o nosso exemplo aqui na PEC, o nosso líder maior, nós o respeitamos grandemente, louvamos muito a Deus por sua vida, e queremos que Deus mais uma vez use para falar no nosso coração, pastor Vassílios. Deus o abençoe. Primeiro quero dizer a vocês que as pulseiras que vocês compraram deu valor. Deixa eu falar primeiro. Eu tinha um alvo. O alvo era R$10.000. Entraram R$8.245. E a igreja, ou melhor, a PEC do Chile comprou 1.000. Chegou a 9.245. Portanto, falta muito pouco para alcançar os 10.000. Nós somos gratos a vocês que investiram, e esse dinheiro é metade para treinamento dos índios que virão para agosto do próximo ano, aqui em São Paulo. E os outros 5.000, então, é para o Oriente Médio, para aqueles 16 obreiros que acabaram de entrar para o ministério da PEC. Então, vai ser uma bênção dupla para isto. Aliás, eu pensei assim, olha, já está 9.245. Bom, para chegar a 10.000, se alguém sentir no seu coração, a chegarmos nisso, então nós estamos prontos para receber. Tá certo? Tá bom. O nosso tema no congresso é preparar as crianças para tempos difíceis. Mas esta manhã é para nós falar qual será o futuro das crianças. Eu tenho a resposta imediata e quero passar a vocês essa resposta. Qual será o futuro das crianças? A resposta imediata é essa: depende de nós. Concorda comigo?
depende de nós. Depende de nós. Quando eu falo depende de nós, é os pais, os avós, os irmãos mais velhos, os professores da escola dominical, a liderança da igreja, o pastor da igreja. A resposta é: depende de nós. A palavra de Deus fala várias vezes sobre tempos difíceis e de aflição. E eu vou dar a resposta por quê. Por exemplo, nós temos aflições na área da saúde, na área da proteção diária, na falta de emprego e outras coisas. Por que essas coisas acontecem? Paulo, escrevendo a Timóteo, nós vamos dar 6 pessoas da Bíblia. Primeiro, começando com Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Eu vou repetir. 2 Timóteo 3:1. Disse Paulo para Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Claro que esses tempos difíceis começaram com Adão. Está certo? E começaram por causa realmente do nosso pecado. Nós temos então, além de Paulo, Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Diz: nisso exultar, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Não é uma, não. Várias provações. Já Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, ele fala para nós também, tende por motivo de toda alegria passades por várias provações. Já imaginou isso? Passar e dizer: oh, que bom, ele está passando por essa situação e tal. João, em Apocalipse 3:10, Deus falando para ele, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Então, queridos e amados irmãos, o que Deus quer nos ensinar é que vai chegar o dia que nós vamos ter aflições, mas Ele está pronto para nos ajudar a passar elas. E depois nós temos então em Miqueias, no livro de Miqueias, no capítulo 10, versos 35 e 36. Estas são dificuldades que a família vai passar ou está passando. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esses são alguns dos textos bíblicos que falam a respeito da aflição. Mas ainda, no livro de Jó e no livro de Lamentações de Jeremias, temos muitas coisas: sofrimentos, provações, calamidades, assolação, destruição. Todas estas ocasiões que a gente lê sobre aflições, é para que nós não recebamos elas como surpresa. Para receber, não receber essas coisas como uma surpresa. Por que agora? Podia ser
ter sido no ano passado, mas justamente agora, quando a minha filha vai casar, vai acontecer assim, mas agora, Senhor, justamente... Não. Estão escritas aqui para não pegarmos de surpresa. Também, nós temos coisas referentes a estas aflições que são invertidas em alguns grupos. Por exemplo, dizem assim: para de sofrer. Já ouviu essa expressão? Para de sofrer. Olha o que disse Jesus: no mundo passareis o quê? Mas olha, Deus é maravilhoso. Junto com a aprovação, Ele dá o escape. Nossos filhos, nossos netos, nossas crianças vão sofrer, sim. Mas não é a última palavra, porque o Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que bênção, que alegria. Na Bíblia temos crianças que sofreram. José foi desprezado pelos seus próprios irmãos. Foi jogado numa cisterna. Foi vendido. Foi tentado. Acabou na prisão. Moisés, antes de nascer e depois de nascer, Faraó mandou matar todos os meninos. Davi enfrenta Golias. Daniel, Nabucodonosor invadiu a Israel e trouxe para a Babilônia não só Daniel, outros e mais os seus 3 amigos. Numa nova cultura, num novo idioma. A menina na casa de Naamã. Não conhecemos o nosso nome. Eu gostaria, quando estiver lá, ver essa menina. Eu vou contar um pouco da história da minha família. Os meus pais nasceram e foram criados na Turquia, na parte que fica da Europa, porque na época do Império Otomânico, tomaram aquela parte da Grécia, onde é Istambul. Mas todos os gregos que moravam lá eram proibidos de falar o grego. Só podiam falar a língua turca. E se alguém achasse alguma pessoa que falasse grego, então cortava na língua. Eles só falavam o grego dentro de casa. Bem, na Primeira Guerra Mundial, entre 17 e 19, houve uma aliança entre a Alemanha e Turquia. E então, eles perderam a guerra. O que aconteceu? A Turquia mandou embora todos os gregos para irem na Grécia. E todos os turcos que moravam na Grécia foram mandados para a Turquia. Nisso aconteceu com os meus pais. Os meus pais saem então da Turquia, onde falavam o turco, e vêm para a Grécia, que não falavam o grego. E ainda foram apelidados semente da Turquia. Meu pai não gostou e emigrou para o Egito. E nós 6 meninos nascemos no Egito. Em casa tínhamos que falar o turco, na escola o grego e no país o árabe. Em 1953,
O Egito até lá tinha o rei, então mandaram embora o rei e entrou a questão de passar a ser um país de ditadura militar. Nós éramos considerados estrangeiros, porque tínhamos passaporte e tudo mais em grego. E meu pai então reuniu a família, 9 pessoas, minha mãe, meu pai, minha avó e 6 filhos. Eu tinha 14 anos e então ela disse assim: olha, nós não podemos ficar mais aqui no Egito. O que vamos fazer? Bom, vamos para a Austrália. A gente estudava inglês na escola. Vamos para a Austrália. Então, escolhemos o Dimitrios, meu irmão. Você vai então no consulado e se inscrever. Chegou no consulado, falando então com o cônsul. O cônsul perguntou: quantos são da família? Somos 9. Quantos filhos? 6. Quantas mulheres, quantos homens? 6 homens. Ele tomou um susto, disse: não, lá precisamos de mulheres. Fechou a porta. E agora? Somos gregos, vamos para a Grécia. Mas quando chegaríamos na Grécia, dos 6 filhos, 4 já iam no exército. Depois eu também tinha que ir no exército. E naquela época a Grécia estava rodeada com países comunistas, começando Iugoslávia, Albânia, Iugoslávia, Bulgária. Então, por isso, 3 anos os jovens tinham que dar então para o exército. Não! Eu não quero, não quero você ir para a Grécia. Vamos para onde então? Brasil. Espera aí. Ai. Fomos para a embaixada brasileira. E eles nos aceitaram para vir ao Brasil. Olha, foi uma grande bênção para nós, o Brasil. Para a nossa família, para os nossos pais, né? Foi uma grande bênção. Mas também tivemos dificuldades. Chegar num país, não conhece nada, né? Outra língua. Eu cheguei no dia 22 de dezembro de 1957 aqui. E logo arranjei emprego. Mas eu vivi num país do Egito islâmico, em que é um povo fechado, em que você não pode nem olhar para uma mulher, uma moça. De jeito nenhum colocar a mão no ombro de uma menina, de maneira nenhuma. Ou então de mão assim, beijinho, nem pensar. País fechadão assim, e os pais nos ensinavam: não podem olhar para cá, tomam cuidado e tudo mais, o tempo todo. Eu chego no Brasil em dezembro. Por que está rindo? Passou janeiro, chegou fevereiro, e aí? De uma coisa assim, pá! Que aflição! Tá bem. Olha, Davi, nós já falamos, Joás, Atalia usurpou o trono e queria matar o menino, queria matar o Joás. E então a sua tia o escondeu durante 6 anos.
6 anos num quarto no templo. Daniel, já vimos, a menina na casa de Naamã. Bem, as nossas crianças precisam de nós. A minha mãe se converteu no Egito, na igreja evangélica grega, em 1938, e trouxe o evangelho em casa. E essa foi uma grande bênção para nossos filhos, porque tínhamos um pastor em que nos amava, vinha nos visitar. Ele trabalhava numa grande indústria de maisena, e então todo mês tinha direito de pegar tantos quilos. Ele vinha e trazia todos esses quilos para nós. Era uma pessoa maravilhosa. A filha mais velha era a nossa professora, a Olga. Então, recebemos ajuda da igreja, recebemos ajuda do pastor, recebemos ajuda da minha mãe, que aceitou a Cristo como Salvador. Eu quero compartilhar com vocês esta manhã sete auxílios que nossas crianças precisam. 7. Eu vou citar devagar para você marcar. Ajudar as crianças, primeiro, é conhecer Deus, mas Deus como Pai. Primeira coisa, ajudar as crianças de conhecer a Deus, mas Deus como Pai. E nós temos vários versículos, irmãos, na Bíblia que provam que nosso Deus é um Pai. Samuel capítulo 7, versículo 74, versículo 14. Repito, segundo Samuel 7,14, diz assim: eu lhe serei como pai. Deus falando. E ainda diz assim: eu serei por pai e ele me será de filho, falando de Davi. O Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor o quê? Me acolherá. É pai. Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, 5. Pai dos órfãos. Salmo 103, 13. 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isaías 63, versículo 16. Tu, Senhor, és nosso Pai e nosso Redentor. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro. Eu quero explicar um pouco esse texto. Nas questões de aflição, dificuldades, até perca de pessoas que vão para o céu. Olha, gente, Deus é um Pai. E nós somos Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Que o barro, que o oleiro, o nosso Deus Pai, trabalha conosco, com esse barro? O que o barro vai dizer para ele? Senhor, por que o Senhor fez isso agora? Não, ele não sabe falar mais. Ele tem que fechar a boca, simplesmente aceitar. Não temos outra alternativa. Não temos outra alternativa. Tem que aceitar. Deus está no controle. Nada foge do seu controle. Nada, absolutamente. Nós não podemos reclamar. Ai daquele que vai reclamar. Ai daquele que vai reclamar. Porque ele sabe o que faz. Simplesmente aceitamos.
Mateus 18, 14. Não é da vontade de quem? É? De vosso Pai, que nenhum desses pequeninos se perca. João 14, 2. Na casa de meu Pai há muitas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, pensando de ajudar, quando o povo de Israel estava no Egito, Deus então mandou o povo de Israel fazer a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. E Deus então ensinou os seus filhos como deveriam realmente ensinar esta Páscoa para os seus próprios filhos, suas crianças. E das futuras gerações. Não eram os sacerdotes. Não eram os sacerdotes. Eram quem? Os pais que tinham que ensinar. Nós vamos abrir para ler isso nas Escrituras. Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Começando o versículo... Êxodo capítulo 12, verso 24. Vamos primeiro 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, e o sacrifício da Páscoa do Senhor. Deus está falando para os pais. Não diz que você não fala porque isso é coisa do sacerdote. Nada disso. E vocês pais têm realmente a responsabilidade de passar o que significa a Páscoa para eles. Já no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: naquele mesmo dia contarás a teu filho. Então, nada tem que ver aqui o sacerdote. Dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Ainda no capítulo 13, versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responde-lhe ao Senhor, com mão forte nos tirou da terra da servidão. Tem pais, professores e até pastores que já disseram para mim: Vacílios, falar do sangue de Jesus, isso pode trazer para a criança dificuldades no futuro. É melhor a gente não tocar no sangue. Foi assim? É? Só olha, conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Quando eu era criança, eu aprendi em grego um hino que vocês em português sabem. Eu vou cantar em grego. Tis avinifi pote, totis amartias stigma, naepilamsi embrosten, mono tu Christu to hematoma, sangue. Éramos crianças. O pastor ensinava a gente as verdades. Nós não podemos esconder isso das nossas crianças. Isso é fundamental, porque sem derramamento de sangue não há perdão, não há perdão. Como é que você vai colocar um obstáculo para essa grande verdade? Nós, os pais, somos responsáveis. Nós, os professores da escola dominical, somos responsáveis para isso. Deus não nos tem dado netos. Deus tem só filhos. Eu trabalho na PEC. No passado, várias vezes era convidado para o acampamento de adolescentes. Adolescentes
12 anos, 13 anos para 17 anos por aí. E de manhã então a gente dava o estudo, mas à tarde estava livre e eu então conversava com eles. Chamava um, chamava outro tal. E às vezes acontecia assim, eu queria saber realmente até ele, se ele aceitou Cristo, né? Eu falei assim, você realmente entregou a sua vida em Cristo? Ele disse assim para mim, os meus pais não são crentes. Eu não pedi o que os seus pais são crentes. Quer dizer, ele baseia-se o quê? Nos pais. Tinha uma vez um jovem que disse, meu pai é pastor. Deus não tem netos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Só tem filhos. Em primeiro lugar, ajudar as crianças a conhecer Deus como o Pai. Em segundo lugar, ajudar a criança a conhecer Jesus como Salvador. Como Salvador. As crianças precisam conhecer o plano da salvação. As crianças precisam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. As crianças precisam de uma oportunidade para isso. Qual é o plano da salvação? É simples. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? É o plano da salvação. Paulo escreve o plano da salvação em 2 versículos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Diz assim, eu vos entreguei aquilo que é também o quê? Recebi. Olha, isso é importante. Para todos nós. Você não tem direito de falar nada para as crianças se você primeiro não o quê? Receber, porque há professores que ainda não receberam Cristo como Salvador. Não tem esse direito. Eu vos entreguei o que também recebi. O que ele recebeu? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Este é o plano da salvação. E esse plano de salvação tem que não só ser ouvido, mas tem que ser aceito, recebido. Por isso ele começa, eu vos recebi. E então João capítulo 1:12, todos quantos então são o quê? Filhos de Deus. Precisam eles conhecer Cristo como seu Salvador pessoal. Eu fui convidado já há algum tempo atrás para uma conferência para crianças. Era realmente o ano das conferências de crianças no Brasil. E então essa igreja, a Igreja Presbiteriana da Lapa, me convidou para fazer isso. Sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite. As crianças todas na frente e então a gente ficava lá, os pais atrás. No sábado eu fiz um apelo para as crianças. E então disse assim, olha, se você nunca recebeu Cristo como seu Salvador, nem mamãe com papai, nem com o professor da escola dominical, nem na igreja, nem no acampamento, mas hoje Deus tocou o seu coração, olha, aqui está vendo essa porta aqui atrás? Olha, é o gabinete do pastor. Eu vou abrir a porta, vou acender a luz, vou ficar lá, eu espero você para orarmos juntos. E entreguei para o pastor da igreja. Então fiquei lá orando. De repente, 7 crianças chegaram. Mas uma menina chorava. Aí eu coloquei a mão assim no ombro e disse assim, como se chama? Débora. Débora, por que você está chorando, Débora? Sou muito pecadora. Mas que maravilha! Que maravilha, gente! As crianças precisam ouvir o plano da salvação, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Sabe,
que eu logo penso quando uma criança recebe Cristo como seu Salvador? Eu penso assim em João 6,37, que diz: "Eu que vem a mim, de modo nenhum lançarei ele de fora." E o texto de Hebreus 13,5: "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei." Terceiro lugar, ajudar a criança a conhecer, ler a palavra de Deus e acreditar nas promessas de Deus. Um dos meus irmãos, o segundo de ordem de cima, né? Primeiro, segundo de cima. O nome dele é Atanasis. E Atanasis tinha uma cabeça tremenda e então decorava os salmos. E quando estava na igreja, então salmos, a 3 salmos, não precisava da Bíblia, ele lia, ele falava. E eles, todos os 6, estávamos numa escola, a Bet, que era dos padres ortodoxos gregos que tem o convento no Sinai. Então, quando viram ele falando salmos, assim, um atrás do outro, convidavam então ele para ir levá-los lá para conhecer e para ficar como monge. Ele foi 2 vezes porque ele gostou do lugar, mas não para ser um monge. Os nossos jovens podem até decorar esses textos. Os versículos que eu ainda conheço em grego é que foram ensinados quando eu era criança. Nunca no Brasil eu tinha que aprender, ler e como diz, em grego, porque já tinha que aprender em português. Os versículos que eu sei em grego da minha infância, recebi na escola dominical, recebi com a mãe. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos homens e mulheres de fé. Pergunto, como podemos nós e nossos filhos terem fé? Confiança no Senhor. Bom, primeiro que eu quero dizer é o seguinte: a fé não vem para fazer milagres. A fé nada tem que ver com visões. A fé nada tem que ver com línguas. A fé vem pelo e ouvir o quê? Ponto final. É isso que nós queremos dos nossos filhos, gente. Eles precisam conhecer a palavra de Deus e ainda as promessas que Deus tem. Há uma Bíblia em espanhol, que é a Bíblia das promessas. 800 promessas em vermelho nessa Bíblia em espanhol. Em grego, em português, não sei se temos, mas eu ganhei uma Bíblia dessas. Quantas promessas Deus tem feito para os seus filhos? O Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, o que é? Nada me faltará. Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Número 4. Ajudar a criança a conhecer o poder da oração. Meus queridos irmãos, eu não tenho tempo para contar para vocês o que a oração faz. Ajudar a criança a conhecer o poder da oração. Veja que diz a oração dominical. Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Veja que maravilha.
A tentação não é pecado. Eu vou repetir. A tentação não é pecado. Jesus foi o quê? Agora, eu contribuir para que ela venha é pecado. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Ficam presos, fecham a porta com chave, e ficam no computador, ficam no celular, papá. Olha, os pais têm que tomar cuidado. Se eu fazer a tentação vir para mim, isso é pecado. Eu aprendi essa questão da oração. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes o dia. E sabe, as 3 vezes que ele orava ajoelhado. Está escrito nas Escrituras. Quando ele viu o que iam fazer com ele, ele que fez? Foi lá, abriu a janela, ajoelhou e orou. E Deus respondeu tremendamente a sua oração. Eu aprendi realmente isso da minha mãe. A minha mãe chamava todos nós, os 6, no quarto dela. Isso todo dia. 3 de um lado, 3 do outro lado. E aos pés ela ajoelhada, todos nós ajoelhamos. Ela lia a Bíblia, cantávamos um pouco, e depois ela orava. Ela orava com olhos abertos para nos controlar. Eu aprendi dela. Eu aprendi da minha mãe. Olha, aprendi do meu pastor Panajotes, irmãos. Ele tinha que sair por causa da guerra do Egito e foi então para os Estados Unidos. E eu e minha esposa tínhamos que representar a PEC, e então fomos para lá, e então eles nos receberam na sua casa. Uma casa pequena, 1 quarto só, então até deram 1 quarto para nós, e eles ficaram na sala. Ele chorava cada vez que ele me abraçava. E então, de madrugada, às vezes a gente tinha que ir para o banheiro, eu tinha que passar na sala. Várias vezes, irmãos, eu vi ele ajoelhado orando. E quando há coisas delicadas, Daniel fez isso ajoelhado. Paulo disse: por esta causa me ponho de joelhos. Há causas que nós temos que ajoelhar. Eu aprendi do meu irmão, Athanassis. Athanassis falava 9 idiomas, trabalhou na ONU. Passou por vários perigos. Mas sabe o que? Ele gostava de ir assim, no cantinho da parede. E fazia o quê? Orava. Lá no Egito, a biblioteca da família estava no quarto deles, dos 2 mais velhos. Então a gente precisava de um dicionário, alguma coisa. A porta fechada, a gente abria a porta, ele estava assim. Então a gente fechava a porta devagar. Passava 15 minutos. Ainda está assim. Eu voltava. Bom, em 1973, ele foi chamado para trabalhar na ONU, nos Estados Unidos. Ele foi no Congo, trabalhou 7 anos no Afeganistão e assim por diante. Bom, e tinha passado vários anos que a gente não se encontrou. Eu cheguei aqui em 57, 73. Pela primeira vez de todos esses anos nós nos encontramos. Ele me levou no apartamento dele, que era da ONU, e então me levou para jantar, chegamos para dormir. Então eu fui no banheiro, voltei e deitei, e ele depois voltou, apagou a luz. E eu não ouvi ele deitar, pelo menos um barulhinho que ele deitou. E naquela escuridão eu fiquei assim, onde foi ele? Onde está? Quando clareou um pouquinho, irmãos, estava onde? Eu aprendi,
por isso nós precisamos ajudar as nossas crianças. Elas precisam da nossa ajuda, gente. Nossas igrejas têm reunião de oração, se tinha no Egito. Quarta-feira à noite. Irmãos, a mamãe levava domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite, que era culto de oração. O que nós seis entendíamos isso? Bom, quando o piano tocava os hinos, a gente estava, todo mundo, né? Mas, quando começavam a orar, alguns de pé, outros ajoelhados, outros sentados, então a gente começava assim. Outro. Então, acordávamos outra vez com a toque o quê? Do piano. Mas valeu o testemunho da oração, valeu para nós, valeu. As nossas igrejas têm culto de oração, ou quarta ou quinta. A sua igreja tem? Levanta a mão quem tem. Ótimo. A maioria dos pedidos é para adultos. Senhor, o senhor João saiu do emprego, precisa de um emprego. Olha, o senhor precisa fazer mais... A dona Maria não sei o quê. Dificilmente alguém pedir para... Eu recebo das nossas netas. Vovô, vou ter provas. Tal. Por quê? Porque ela sabe que nós vamos orar. Vamos orar. A primeira oração na Bíblia não é para adultos, não. Foi para crianças. Foi por motivo da criança. Se você quer marcar, Gênesis 4:26. Diz assim, a Sete, Deus deu um filho. E a partir daqui, começou o quê? Orar, porque o primeiro filhinho, ele disse, Senhor, não nem sei o que fazer. Então, ele tinha que orar, tinha que pedir ajuda, tinha que pedir socorro. A primeira oração é para crianças na Bíblia. Manoá, diz, Senhor, manda teu anjo para que ele nos ensine como fazer para os nossos filhos. Ana, Senhor, se o Senhor me deu um filho, é teu. Jó levantava de madrugada, não é para tomar café, era para orar. E os filhos já tinham famílias. Os nossos filhos precisam de oração antes de nascer, quando estão na adolescência, juventude, quando casar e assim por diante. No meio dessas orações, nós temos esta de Jeremias, Lamentações de Jeremias 2:19. Levanta-te, chama de noite no princípio das vigílias, ore pela vida dos teus filhinhos. Número 5. Ajudar a criança a conhecer o valor do testemunho. Ajudar a criança a conhecer o valor do testemunho. Na Bíblia temos exemplos de crianças no meio de aflição, medo, perseguição, deram seu testemunho. José, mesmo que sabia que seus irmãos o rejeitassem, ele obedeceu ao seu pai. Seu pai disse, vai lá ver onde estão. Ele foi vendido, teve aquele problema com a mulher de Potifar, a tentação, acabou na prisão. Mas que testemunho esse rapaz deu, que a gente tem que ajudar os adolescentes. Ele disse para aquela mulher,
como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Senhor? E fugiu, como Paulo disse a Timóteo, foge das obras da carne. Moisés, não sabemos, irmãos, quanto tempo ficou com os seus pais, não sabemos. Naquela época, amamentavam muito mais tempo do que hoje. Talvez 4 anos, 5 talvez, 3, não sabemos. A mãe então tinha que trazê-lo e deixá-lo com a filha de Faraó. Mas nós lemos em Hebreus, olha aqui, Hebreus capítulo 11, 24. Pela fé, Moisés, já homem, então 18 anos por aí, 18 anos feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo de juntar-se ao povo de Deus, onde ele ouviu sobre a fé? No palácio de Faraó? Não! Quando? Quando a mãe pegou ele de volta, 3, 4 anos, passou para o seu filho, e o Espírito Santo do Senhor foi trabalhando para fazer-o lembrar. É pela fé. A menina na casa de Naamã, eu gostaria, quando ir no céu, ver essa menina. Ela foi sequestrada, as tropas da Síria, quando invadiram Israel, levou ela cativa como escrava, menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. No devido tempo, ela dá o seu testemunho. Se o meu Senhor, Naamã, for ao encontro do profeta, em Samaria, não sabia o nome, em Samaria, será curado. Que testemunho, gente! Nós precisamos, queridos irmãos, ajudar os nossos jovens, adolescentes, crianças, juniores, para eles darem o seu testemunho. Daniel e seus 3 amigos. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Ponto final. Pronto. E os seus 3 colegas. Que resposta esses 3 colegas deram para o Nabucodonosor? Não é? Que coisa tremenda é isso? É Daniel, capítulo 6, versículo 13, aliás, 16. Daniel, capítulo 3, versículos 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos os te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, livrará-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que testemunho, gente! Que testemunho e que resposta para eles, da parte de Deus. Nós temos que ajudar para darem o seu testemunho. Paulo disse a Timóteo assim: dá testemunho a todos, dá testemunho solene a todos, dá testemunho, dá testemunho. Quando eu vim no Brasil, logo arranjei emprego, não falava português, logo arranjei o trabalho.
Naquela época a imigração era completamente diferente do que hoje. Lá tinha tudo bonitinho, tínhamos que ir lá na imigração, ficar 3 meses, etc. E eles arranjaram todos os documentos de graça, era uma maravilha. Então, eu arranjei emprego e lá tínhamos mais ou menos 30 pessoas que trabalhavam. Tinha parte dos homens e tinha parte das mulheres. E a dona do negócio era chamada Dona Odete. E Dona Odete era filha de libaneses. Os pais falavam árabe, mas ela não falava muito. Mas a gente se entendia. E logo que eu comecei a trabalhar, 2 semanas depois ela disse, olha, Basílio, me chamava assim, Basílio, você não quer ficar com as chaves, abre de manhã e aí fecha à noite, à tarde. Eu não preciso ficar cedo, você vem mais cedo. Tá. Eu tomei um susto, tinha 18 anos, eu comecei lá. Então, eu comecei, eu abria e fechava. Aí ela depois, então, disse, olha, Basílio, por que você não vem morar aqui? Vamos ter um quarto para você, eu trago para café, almoço e janta. Eu achei bom. E eu fui. Claro, foi. Ela confiou em mim. Então, quando eu trabalhava, e ela vinha perto de mim, assim passando, ela dizia assim, Basílio, você é diferente. Eu não entendia. Bom, não sei o que ela está querendo. Será que vai me mandar embora? Será que não é? Bom, eu fiz alguma coisa errada. Bom, passava umas semanas depois, passava perto de mim, parava e dizia, Basílio, você é diferente. Aí então, disse, eu vou ver que traduz, como que é em português? Dicionário. Aí abriu o dicionário, quando viu o que significava, como chama? A responsabilidade. Ela fazia negócios grandes e ganhava dinheiro. Então, no sábado disse, olha, vocês todos têm almoço aqui. Aí então tinha um almoço gostoso, tudo lá para todos. Então tinha bebidas alcoólicas, cerveja, pinga, não sei o que, tudo lá. E ela disse assim, ninguém toca. Basílio vai fazer uma reza. Eu olhava e disse, olha senhora, eu não vou rezar com essas garrafas assim. Aí ela dizia, põe embaixo da mesa. Eu disse, não senhor. Aí eu falava assim, não. Levam então para a cozinha. Então levavam na cozinha, eu orava, depois trazia para lá. Meus queridos, eu aprendi isso da mamãe. Eu aprendi isso do meu pastor. Eu aprendi isso do meu irmão mais velho. Número 6, ajudar a criança a conhecer e a importância da igreja. Ajudar a criança a conhecer a importância da igreja. O que significou a igreja lá no Egito para mim? O que significa até hoje, a mesma igreja de 51 anos, sou membro desta igreja. Ajudar as crianças a vir na igreja mais do que uma vez por semana. Chega esse negócio só na escola dominical. Minha mãe fazia parte dela, de manhã, domingo à tarde e quarta-feira. Tem crianças que não conhece o templo, porque a igreja tem um edifício de educação religiosa. Então os pais trazem, soltam, eles entram para o templo e as crianças vão para o edifício.
Antes de terminar, os pais já saíram, estão esperando lá. Elas nem entraram, nem conhecem o templo. Às vezes nem conhecem o nome do pastor ou do próprio pastor. Eu conheci um grande pastor, pastor Rubens Lopes, da Igreja Batista de Vila Mariana. Cada domingo de 5 semanas, então cada 3 meses, o 5º domingo era o culto para as crianças dentro da igreja. As crianças na frente, os adultos atrás. Ele deixava o púlpito, descia e contava histórias. Ele tinha acabado uma vez, estava lá, ele tinha acabado de vir de Israel e trouxe as pedrinhas que possivelmente Davi usou contra ele. E dava nas mãos. Irmãos, este homem, não sei quem conhece, ele era culto. O português dele era tremendo para a gente. Ele tinha um programa na televisão, eu queria aprender português com ele. Inteligente, falava vários idiomas, mas ele vinha para as crianças, com a linguajar das crianças, para que as crianças realmente conhecessem no templo o seu pastor. Nós temos realmente que fazer as crianças venham mais do que uma vez. Escola dominical, culto para as crianças, escola bíblica de férias, acampa dentro. Já ouviu? Acampa dentro, chegam sexta-feira à noite, fica sábado no templo, acampa dentro, coral para crianças, conferência para crianças. E o último, número 7, ajudar a criança e demonstrar o amor seu por ela, que você a ama. A minha professora ainda vive em New Jersey, nos Estados Unidos. Olga, sabe, eu estive nos Estados Unidos com minha esposa, então nós telefonamos para ela. Ela chorava no telefone. Sabe, ela, cada vez de Natal, Páscoa e Ação de Graças, manda um envelope para nós, com um cartão bonito e um cheque. Nossa professora, que bênção foi para a nossa vida. Ajuda a demonstrar o seu amor por eles. Jesus amava as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, este texto aqui é interessante. Eles impediram que as crianças viessem a Jesus. No 1979, era o Dia da Criança Mundial. E a Igreja Católica Apostólica Romana fez realmente uns banners enormes, bonitos. E então, numa árvore, Jesus sentado, e então crianças vindo para ele. E muitos compraram, até igrejas evangélicas compraram. Só que as crianças que vinham, estavam vindo erradamente. No banner, assim, então elas vindo para Jesus, vinham desta forma. Isso é anormal da criança. O normal da criança, deixa eu ver, não é? Jesus ama as crianças, ama as crianças.
Se puder, você pode visitar, se puder, ou então telefonar, ou buscar, ou mandar uma coisa pelo agora celular, né? Internet. Todo domingo à tarde eu mando para as nossas 3 netas os textos para a semana, para elas. Então, às vezes, proteção e outras coisas, né? E elas recebem e respondem bonitinho. Elas precisam do nosso amor. Queridos professores, vocês precisam conhecer o nome de cada uma dos seus alunos. Você não chama eles assim, ops! Eles têm um nome. O bom pastor conhece as suas ovelhas e o quê? Chama o quê? Pss, pss, pss. Então, chama pelo nome. Nós terminamos já. No início do tema, eu disse assim, qual será o futuro das crianças? Depende de quem? Depende de nós, pais, avós, professores, né? Depende de nós. Todos os 5 que eu disse no início, José, Moisés, Davi, Joás, Daniel, todos eles tinham no passado alguém que os ajudou. As nossas crianças realmente precisam de nós. Nós podemos mudar este quadro ajudando as crianças. Possivelmente esse congresso e esta noite Deus toca o seu coração, ou tocou o seu coração. E você diz, Senhor, eu quero ajudar, quero fazer algo por elas, quero evangelizar, quero orar. Se você realmente sente isto, fica de pé. Não vai ficar de pé obrigatório, fica, se você quiser, fica de pé. Fica de pé dizendo, Senhor, olha, abre as portas, me dê as palavras corretas. Eu quero ajudar as crianças. Enquanto você ficar de pé, ou vem, eu vou ler uns salmos. Eu vou convidar o pastor Gilberto vir para orar. Vou citar esses. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. O Salmo 46, versículo 10 diz, o Senhor dos exércitos está conosco. Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixará, nunca jamais te abandonará. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E finalmente Salmo 32, verso 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E assistirá no dicionário brasileiro é acudir, amparar, assistir, auxiliar, proteger. E eu digo as crianças. Amém. Pastor vai orar. Amado Deus e Pai, estamos de pé diante do Senhor, colocando assim as nossas vidas nas tuas mãos de uma forma especial, suplicando, ó Deus, que cada um de nós possa realmente ajudar as crianças. Ó Deus, aquilo que depender de nós, quanto a ela ter um futuro, não só na eternidade contigo, mas também para enfrentar dias difíceis. Sabemos, ó Deus, que mais do que contar conosco mesmo, contamos com o Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos use, para que sejamos instrumento de bênção na vida dos nossos meninos e meninas, dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as crianças das nossas igrejas, do nosso país. Aviva a tua obra aqui na nossa pátria.
E quando estamos prestes a ver um novo presidente assumindo a nossa pátria, um corpo de ministros e líderes em várias cidades e estados do Brasil, ó Deus, abençoa o Brasil. Amém. E que a tua igreja possa ser uma igreja viva, que ande nos caminhos do Senhor. E que nós que estamos aqui neste congresso, saímos daqui agora, voltando para os nossos lares, não só experimentemos a tua proteção indo, mas também na decisão que tomamos nesta manhã, de que as nossas vidas sejam usadas para ajudar as crianças a conhecerem ao Senhor, a confiarem nas tuas promessas, a aprenderem a vida de oração, a darem testemunho, a saberem que Jesus as ama e nada possa impedi-las de chegar a serem plenas de bênção para a humanidade, porque elas estão nas mãos do Senhor. Amém. Obrigado a Deus por isso. Nós queremos assim te louvar por esse tempo que estivemos aqui, pelas crianças que estiveram conosco. Faz de cada uma delas um profeta do Altíssimo, sim, Deus. Senhor. E mais uma vez, leva-nos na tua paz. Amém. Pedimos isto tão somente para a glória do Senhor e no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.